Bom, pessoal, hoje, a pedido das meninas aí que estão chegando agora aqui no meu Instagram, né, que você que chegou hoje e não sabe nada da minha história, eu vim contar aqui para vocês, né, um pouquinho da minha história. Para quem já conhece, né, desconsidere. E para quem tá chegando hoje, eu quero contar, assim, como foi a minha trajetória na pintura em tecido. Bom, desde os meus 9 anos, eu sempre gostei muito do artesanato. Sempre me chamou muita atenção. Minha mãe sempre fazia artesanato, fazia crochê, pintava, né, tricô, sempre bordado, ponto cruz, costura. Então, desde pequenininha, eu já trazia isso na minha família, já era uma herança que vinha aí, né, das minhas avós e foi trazendo aí, né, por parte da minha mãe, tá? Então, assim, a minha mãe também sempre fazia muitas coisas. E eu fui gostando muito, fui aprendendo a fazer crochê, fui aprendendo a fazer tricô, fiz alguns cursinhos de pintura em tecido com molde vazado ainda, tá? E assim foi cursinhos de prefeitura eu fiz, até um tempo a minha mãe, quando eu tinha uns 14 anos, ela pagou umas vezes para mim um cursinho que eu fiz, eu acho que umas 6 vezes aquele cursinho, onde eu aprendi a pintar algumas frutas, algumas flores, né? Era um pouco a mão livre, um pouco molde vazado, mas nada do que eu pinto hoje, sabe? Nada parecido com a técnica que eu pinto hoje. Então, eu fui, né, crescendo e sempre fazendo o meu artesanato quando dava. E eu pintei, né? Pintei para o meu enxoval, né? Pintei aí, depois eu casei e deixei de lado, porque não tinha mais tempo, né? E tudo, tinha outras tarefas para fazer. Aí tive minhas filhas, né? Com 23 anos eu tive a minha primeira filha, que é a Danúbia. Hoje ela está com 21 anos. E depois não tive mais tempo mesmo, né? Então, de fazer, né, minhas coisas, só fazia alguns crochês e tricô. Tricô eu sempre fazia blusinhas, casaquinhos para minhas meninas, né? E depois, com 27 anos eu tive a Bruna, né? Comecei a trabalhar também, fiz um concurso da prefeitura e comecei a trabalhar de agente de saúde. Quando a Bruna foi em 2009. E ela nasceu em 2005, tinha 4 aninhos. Então eu trabalhei de agente de saúde, aí sim eu deixei de vez de pintar e de me dedicar tanto ao artesanato, porque não tinha mais tempo mesmo, não tinha como, né? Aí eu comecei a trabalhei de 2009 até 2014 de agente de saúde. Foram 5 anos aí de uma caminhada muito boa, que eu tenho experiências muito boas. Tem umas não tão boas assim, mas como tudo na vida, né? E nesse meio tempo que eu fui agente de saúde, entre 2009 e 2014, eu tive minha terceira filha, que é a Emanuele, né? Que ela nasceu em 2011, hoje ela tem 11 anos, né? Então, assim, as minhas 3 filhas. Então, a Danúbia, com 21, a Bruna com 16 e agora a Emanuele, que está com 11. E é isso aí. Então, as minhas 3 filhas aí. E quando eu tava já assim querendo, com vontade de parar, como eu tinha muitos problemas nas articulações, né? Tinha muitas dores e tudo mais. Eu tinha uma vizinha aqui, que mora aqui perto de casa, que é a Vivi, né? Ela pintava. E eu comecei a ter muita vontade de pintar de novo, né? Eu via aquelas pinturas dela e aquilo me enchia os olhos, eu queria pintar. Eu pensei assim, eu vou lá e vou pegar umas dicas com ela para ver como que ela tá pintando e vou fazer alguma coisa, vou fazer algumas pinturas. Eu fui umas 3 vezes lá na casa dela, umas 3 tardes, pegar umas dicas com ela. E daí, ela pintava assim, olhando na revista. Para mim era um mundo totalmente desconhecido, como eu estava mais ligada, trabalhava com a saúde, estava desligada desse mundo, né? Do artesanato e tudo mais. Ela pintava com as revistas e eu comecei a comprar revistas, eu comecei a pintar os projetos das revistas, né? Comecei a querer copiar, ver, né? Tudo que eu via, eu tentava fazer o máximo que eu podia, errando, aprendendo, e sempre assim foi muito difícil, muito complicado, porque não tinha o que tem hoje, né? Então, assim, foi muito difícil e muito complicado. Então, quando eu parei de trabalhar, por causa das minhas dores, eu comecei a pintar. Eu trouxe a pintura, eu comecei a ter depressão também, devido a tantas dores que eu tinha. E eu parei de trabalhar e eu disse, não, eu vou me dedicar à pintura, vou começar a fazer algumas coisas aí. E desde lá eu não parei mais. Então, desde 2014 eu não larguei mais os pincéis, né? Dentro desse turbilhão que aconteceu, né, na minha vida, que eu descobri que eu tinha uma doença autoimune, né? A doença autoimune me aproximou muito mais dos pincéis, né? Então, essa doença autoimune que eu tenho é uma doença chamada espondilite anquilosante, que eu tenho na minha coluna, né? Tomo medicamento todo mês aí, e às vezes eu posto até aqui nas redes sociais que eu vou fazer esse medicamento uma vez por mês, né? Na oncologia aqui do hospital, onde
na cidade, pertinho aqui de casa, né? E assim, isso me aproximou muito dos pincéis, né? Porque assim, a minha vida toda eu me criei no campo, na roça, né? Os meus pais eram da roça, eu casei com meu marido, que é agricultor, que a gente trabalha na parte do agronegócio, né? Plantando soja, milho, sempre me criei e moro no interior, continuo morando aqui no interior, né? Nunca morei na cidade. E a pintura para mim foi cada vez mais evoluindo, né? Esse nível de aprendizado para mim, porque eu foquei muito na pintura quando eu precisei muito, quando eu estava muito deprimida, quando eu estava, né, com esses sérios problemas de saúde, eu comecei a me dedicar cada vez mais. E isso hoje foi o que me tirou lá do fundo do poço, porque várias vezes eu caí, porque a depressão é uma coisa muito forte, né? A dor, a depressão, a fibromialgia que eu tenho, então tudo, né, fez um somatório aí para dar uma depressão mais profunda. Então eu tive muitos problemas, né? Demorei muito tempo para descobrir a doença real que eu tinha, de tantas dores. Mas enfim, que a pintura foi se não a mais importante, uma das coisas mais importantes que eu trouxe para mim ter essa evolução na minha depressão, que hoje é uma terapia para mim, a pintura, mas, né, por um certo tempo ela foi um hobby, né? Foi uma terapia. E com o tempo eu vi que eu tinha que ensinar. Eu fui prof, né? Logo que eu comecei a aprender ali, eu fui prof, né? Ensinei no CRAS, trabalhei com aulas, com alunas presenciais, turmas presenciais, nas cidades perto daqui onde eu moro, né? Sempre eu nunca parei, sempre na ativa, né? E isso me mantinha de pé, me fazia ficar cada vez mais forte no artesanato, né? Eu comecei a conhecer pessoas que também trabalhavam com artesanato, então daí veio viagens, veio muito mais conhecimento, daí veio a internet também, né? Conheci também as pessoas, eu era muito fã da Ana Laura Rodrigues, o trabalho dela, sempre fui. Ali também tinha os trabalhos da Bia Moreira, né? Mas a Bia Moreira é uma pintura assim um pouco mais, uma técnica diferente da minha, mas eu aprendi muito, né? Tudo na pintura ali com a Bia. Gosto muito e sou muito fã dos trabalhos do Douglas Fraschetti, né? Que é um artesão, um artista aí de mão cheia, que trabalha com as telas, mas que me chama muita atenção e chamou e chama até hoje as rosas dele. E então, assim, são artistas que eu me inspiro, né? Todos os dias aí para continuar a minha caminhada na pintura. E eu decidi, né? Que a pintura em tecido era o meu trabalho, né? Que ela ia ser dali de um certo tempo em diante, eu decidi que isso ia ser o meu trabalho diário, essa ia ser minha profissão, e eu estou até hoje, né? Em 2019 aí eu parei com os cursos, né? Que eram presenciais e vim para o mundo do online e estou no online até hoje com os meus cursos. Já tive também turmas no Facebook antes de vir, né? Antes de 2009, eu tive turmas também com a Ivanice Isabel, que, né, para ajudar ela, eu tive essa ideia e a gente fez um projeto muito bom aí, maravilhoso, que a gente teve com as meninas lá no Facebook. Então, assim, eu já tinha experiência em dar aulas online, mas eu não... Na plataforma foi de 2019 para cá. Então, eu comecei a desenvolver aí os meus trabalhos, meus próprios projetos e estou até hoje aqui com vocês. Então, assim, isso foi só um pouquinho dessa história, né? Porque foi difícil, foi muito difícil. Foi sofrido, foi, mas tudo valeu a pena, porque hoje, tudo que eu conquistei, hoje eu tô no meu ateliê, né? Onde eu tô trabalhando, onde eu amo estar nesse lugar maravilhoso, que eu consegui com o esforço do meu trabalho também. Claro que eu tive a ajuda do meu marido também, né? Mas o meu esforço do meu trabalho, né? Graças a Deus, eu agradeço a ele por ter me dado essa oportunidade e por eu estar hoje onde eu estou, né? Programas de televisão que eu participei quando eu estava começando lá, eu nunca imaginei. Eu achava que era uma coisa que nunca ia acontecer comigo. Eu achava que nunca ia conseguir ir para uma Mega. E agora eu sou, né? Fui convidada para participar da Mega. Então, assim, são tudo sonhos que eu realizei com a minha pintura. E essa é um pouquinho da minha história. Um pouquinho aí da minha história. Só para complementar. Casei com 21 anos de idade, pessoal. 21 anos de idade. Tô até hoje com meu marido, né? 23 anos de casados, né? E com essas 3 filhas maravilhosas que a gente tem, que são frutos do nosso amor, do nosso casamento aí. E graças a Deus, a gente é uma família, claro, né? Tem suas dificuldades, tem momentos de altos e baixos, como todo mundo tem, mas a gente é uma família feliz e unida. Então, aí é um pouquinho da minha história aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, que eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Qualquer coisa, me chama que eu tô por aqui. Tá bom? Até mais. Beijos!